Amigos, chegou hoje a Porto Alegre o mais novo treinador do Internacional, o Miguel Ángel Ramírez. Depois de muitas negativas sobre a possibilidade de que viria trabalhar ou não, e nós sabíamos que já estava acertado com o Internacional, apenas aguardava que terminasse o Campeonato Brasileiro. Me pareceu correta a atitude tomada pela direção do Inter, porque essa direção não queria o Abel, ela queria o Ramírez desde o início. Então, para não queimar ninguém, para não causar grandes desconfortos, comunicou o Abel que ele não continuaria e quando terminou o Campeonato Brasileiro, esperou o Abel se despedir, ir embora e aí autorizou a chegada do novo treinador. E é o que acontece. Mas eu tenho uma curiosidade muito grande e por isso eu quero deixar aqui uma pergunta. Quem cai primeiro? Miguel Ángel Ramírez, que está chegando hoje, ou o Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, Renato Carioca, que está no Grêmio desde 2016. Eu vou explicar para vocês porque eu tenho essa curiosidade e o que me autoriza a fazer um vídeo tratando deste assunto e deixando a pergunta para os interessados. Mas antes eu quero fazer um pedido. Te inscreve no canal, dá um like, ativa o sininho, venha para cá, participa do canal, vamos interagir. Envia o teu comentário, compartilhe o canal com os teus amigos. Eu sou o Darcy Filho. Pois é, chegou o Miguel Ángel Ramírez para treinar o Internacional, baseado muito mais por ser um treinador que é um técnico, que é um homem que cultua muito o futebol, as táticas, os ensinamentos. É um homem com formação acadêmica, portanto, é de um outro nível esse treinador, é de um outro nível. Embora tenha pouca experiência na atividade, pouca experiência, ele é treinador profissional há 2 anos, digamos que seja isso. Antes trabalhou somente com a base, mas segundo os dirigentes do Internacional, isso foi suficiente para que ele fosse contratado e passasse por cima, por exemplo, do Abel, que fez um belíssimo trabalho com o Internacional aí, e de outros tantos treinadores brasileiros que também têm muita condição, e outros estrangeiros, claro. Pois é, ele chegou hoje para trabalhar, mas a minha curiosidade é a seguinte: quem cai primeiro? Miguel Ángel Ramírez no Internacional ou o Renato Carioca, Renato Portaluppi, Renato Gaúcho no Grêmio? Que a minha curiosidade procede e eu vou explicar agora detalhadamente por que isso. O Renato chegou no Grêmio em 2016 e de 2016 até hoje, 2021, passaram pelo Internacional os seguintes treinadores. Argel Fuchs, ex-jogador, fazia um bom trabalho aqui perto, em Santa Catarina, e saiu de lá para vir tentar recuperar o Internacional e não deu. O Falcão, o grande ídolo do Internacional, o maior jogador da história do Internacional, não deu certo como treinador, caiu. O Celso Roth foi chamado para treinar o Internacional, também não deu certo, não ficou. O Lisca também chegou para ajeitar, tentar recuperar, impedir que o Internacional fosse rebaixado, mas não deu, não foi possível. Guto Ferreira também treinou o Internacional, Antônio Carlos Zago, outro que saiu do Juventude, com um bom cartaz para trabalhar no Inter, veio e não deu certo. Odair Hellmann, que chegou para quebrar o galho, acabou se firmando, fazendo um bom trabalho, permaneceu, mas ele perdeu a decisão da Copa do Brasil e aí na Libertadores também não chegou à final, pronto, foi embora, não deu certo. Veio o Zé Ricardo, treinador carioca, para fazer um mandato tampão até que chegasse o Eduardo Cudê. Zé Ricardo fez o mandato tampão, se mandou, veio o Eduardo Cudê, como sabemos, deixou o Internacional agarrado no pincel e foi embora. E aí veio o Abel Braga. Chegou desacreditado, aquela coisa toda, fez o Internacional disputar o título brasileiro, perdeu na rodada final esse título brasileiro, e o Abel Braga também não continuou, foi dispensado. Só aí são 10 treinadores. E agora então chega o 11º. Miguel Ángel Ramírez. Por isso eu pergunto, depois de 10, chegando o 11º,
Quem cai? Quem será destituído do cargo em primeiro lugar? No Internacional ou no Grêmio? Ramires ou Renato? Esta é a questão fundamental e eu gostaria de saber a opinião de cada um de vocês. E depois de toda a explicação que dei, a relação, a nominata que dei, vocês perceberão que não há nenhuma invenção, não há nada de extraordinário na pergunta. Não há. Há apenas a constatação de que o Internacional gosta de trocar de treinador. Um abraço.